Em março de 1980, eu com 17 anos, entrava pela primeira vez, recém-formada em balé clássico, entrava pela primeira vez numa sala de aula, me deparando com 15 rostinhos, olhinhos arregalados, ávidos pelo mundo de novidade que eu abriria e traria para elas. E eu, meus amigos, em pânico. Eu sentia que se eu desse um passo a mais, eu cairia de cara no chão, naquele piso recém-construído, ainda cheirando a madeira fresca. Eu havia me preparado tanto para aquele momento, estudado tanto, batalhado tanto, e nunca me passou pela cabeça perguntar para os meus professores como é que havia sido esse momento para cada um. Enfim, agora era só comigo. Na minha cabeça tinha um tum crescente que eu não conseguia identificar se era a minha voz ou a voz da Nossa Senhora do Balé Clássico para me ajudar. Enfim, eu ainda, depois dessa primeira aula pela manhã, eu ainda teria mais 3 aulas. Naquele momento eu tinha que enfrentar o que viesse. Depois eu podia arrumar um jeito de sumir, evaporar, mas agora não dava. Então, eu respirei fundo e disse oi. Sentei no chão com elas e comecei a minha carreira. Coragem e desafio sempre foram palavras muito presentes na minha vida. Hoje, agora, faço uso delas para estar aqui na frente de vocês, contando um pouco da minha história. Acreditem em mim, não está sendo nada fácil. Uma professora me disse certa vez que eu não passaria do quinto grau do balé clássico. O balé é dividido em 8 graus, 8 níveis diferentes. Como assim, 5º grau? Estou aqui feito uma louca, estudando pra caramba, e essa pessoa chega para mim e fala que eu não vou passar do 5º grau? O que é isso? Pensa numa pessoa indignada, com raiva, brava. Era eu. Mas ela, sem saber, havia provocado um turbilhão de sentimentos que me levou a mostrar para ela e para mim mesmo que o meu amor pela dança e pela arte seriam superiores àquela sentença. E com muita coragem eu fui adiante. Depois daquela primeira experiência em sala de aula, as coisas começaram a fluir com mais naturalidade e tudo que eu havia estudado agora fazia sentido. Minha confiança foi crescendo, mas a busca por conhecimento me levava a estudar cada vez mais. Então eu procurei me unir com pessoas que pudessem me acrescentar em vivência e conhecimento também. Nessa época, aqui em Cuiabá, éramos apenas em 3 escolas. E foram anos e anos de estudo dentro e fora do Brasil, até que um dia chegou o momento de eu sair da minha zona de conforto. Um professor e bailarino muito querido chega para mim e me lança um desafio. Montar o primeiro balé do repertório clássico em Cuiabá. Eu não pensei 2 vezes. Falei, vamos. Mas eu tinha, nessa trajetória, um monte de desafios que iriam acontecer. Geralmente, esses balés são montados a partir de um corpo de baile já formado, naqueles 8 anos de aula, e o meu corpo de baile tinha apenas 4 anos. A produção foi incrível, cenários do Teatro Municipal de São Paulo, figurinistas, bailarinos convidados, técnicos para execução de luz e som. E pasme, minhas alunas do 4º ano dando conta totalmente do recado. Putz, que orgulho. Eu sei.
foi um desafio assim que é o sonho de toda bailarina dançar um balé de repertório. Eu já havia dançado alguns, mas como escola, isso foi marcante para o start da cultura nessa cidade, da cultura clássica. Eu não me dava conta da frente de trabalho que eu estava abrindo, trazendo essas pessoas de fora com as quais vinham prestar serviço para a gente. E eu só me dei conta disso quando um iluminador dessa casa, o primeiro, eu acho, que aqui trabalhou, me confessou que aprendeu muito com aqueles profissionais que vinham junto com esse projeto. Além disso, costureiras, aderecistas, figurinistas, cenógrafos, todos eles, de uma forma ou de outra, também foram contaminados por essa magia incrível que é a dança. Antes de eu começar a falar de uma outra fase da minha vida, eu gostaria de perguntar para vocês quem é que nunca viveu um momento em que as coisas pareciam estar tão zeradas, tudo redondinho, e de repente surta. Quem já passou por isso sabe que as coisas acontecem assim mesmo, né? E foi assim que aconteceu comigo. Mas o mais importante são as vivências e as experiências que você tira no momento de caos. Minha paixão pela dança não me permitia ficar afastada por muito tempo, então eu tinha que arrumar uma forma de sair desse surto mental e voltar à vida. Com tanto trabalho pela frente e a busca de conhecimentos, havia chegado a hora de eu me conhecer melhor. Não me conhecer do que eu era capaz de realizar, mas de qual era o meu lugar no mundo. Eu coloquei umas reticências na minha vida e mudei. Mudei de cidade, mudei de profissão, mudei. E com muita coragem, fui em frente. Eu havia sido Miss Mato Grosso em 1981 e quinto lugar no Miss Brasil no mesmo ano. Aproveitando algumas brechas, eu tirei as sapatilhas dos pés, calcei um salto alto e fui trabalhar numa joalheria. Meu universo agora se resumia entre pérolas, esmeraldas e brilhantes, quando anteriormente eram piruetas, pliés e grambatimãs. E eu achei que eu poderia deixar essas sapatilhas guardadas lá no fundo do armário por muito tempo, que elas não iriam me incomodar. Mas não demorou muito, elas estavam de novo dentro da minha bolsa. Mas dessa vez tinha um diferencial. Eu dançava e fazia aulas só para mim, pelo puro prazer de dançar, sem ter que produzir nada ou mostrar nada, apenas para mim. Eu tenho que abrir um parênteses e dizer que quando eu me formei na Escola de Bailados do Teatro Municipal de São Paulo, eu recebi alguns convites para dançar profissionalmente, mas como a situação financeira da minha família naquela época estava um pouco abalada, eu me vi mesmo na obrigação de voltar para Cuiabá, abrir escola, para ajudar aqueles que com tanto esforço, tinham me proporcionado sempre o melhor. E foi o que eu fiz, fui trabalhar na escola. Então, não pude aceitar nenhum dos convites que me proporcionassem essa vivência maior só no palco, só para mim. Quando as coisas começaram a se normalizar de novo, a vida rolando redondinha, eu conheci uma pessoa incrível. E aí mais um desafio, né? Me mudar de cidade, porque ele morava em São Paulo, eu morando em Curitiba na época tinha que optar. A relação valia a pena, então eu fui. E aí, uma nova cidade, novas conquistas, novos desafios, mas eu fui em frente. É interessante
como os momentos de caos na sua vida te levam por caminhos que às vezes você não consegue imaginar. E essa fase da minha vida, do caos mesmo, eu costumo chamar de Idade Média, né? Mas não é à toa que na Idade Média foi um período super produtivo para a humanidade e eu acho que também para mim foi demais. Um dia, a surpresa, eu descobri que estava com câncer. Meu mundo caiu, ruiu. Eu me vi exatamente como naquele primeiro dia de aula, com aquele tum-tum-tum na minha cabeça, que parecia um mantra que me dizia assim: e agora? E agora? E agora? Depois de algum tempo, não sei quanto, eu percebi que o médico estava me falando alguma coisa e ele me vem com essa, todo solene, todo pomposo, conduído até pela minha situação. Ele vira para mim e diz assim: Fernanda, se a gente tivesse que escolher ter um câncer, escolheria esse que você tem, de tireoide. Cara, como assim? Se eu tivesse que escolher um câncer, eu não teria escolhido nenhum, né? Cara, indignada, eu estava brava, revoltada, brava com a vida, brava com tudo, brava com a minha sombra até, essa que está atrás de mim. Brava, pensa numa pessoa assim, fora de giro, era eu. E eu fiquei por um bom tempo assim ainda, chata, vezes chata. Mas era o tempo que eu precisava para me fortalecer e para lutar contra aquele inimigo. Era mais um desafio na minha vida. Tudo que te dizem a respeito de ter um câncer ou uma doença séria é muito. Ninguém te diz da sua solidão, do seu desespero, da incerteza do outro dia. E isso a gente passa sozinho. Não existe companheiro, não existe família, é você com você. Não tem outra forma de passar por isso. Foram 5 anos de tratamento, 2 cirurgias, até o dia glorioso, maravilhoso, que o médico te fala assim: tá de alta. Parece que o mundo sai das suas costas e você começa a respirar de novo. Talvez muitos de vocês devam saber de como é ter esse vazio, de não saber para onde ir, de ter que recomeçar, mas não saber por onde. E agora? Fazer o quê? Eu tinha parado 5 anos, fazer o quê? Eu voltei para minha terra, para as minhas origens, para perto da minha família. Um ex-aluno trabalhava nessa época no SESC e me convidou para implantar a área de dança do SESC Arsenal, que estava sendo inaugurado. Um baita desafio, super difícil, porque para quem é da área de realização, da ação, da linha de frente, é muito difícil você ficar sentado atrás de uma mesa, fazendo requerimento e requisição para comprar 1 quilo de breu para passar na sapatilha. Mas, vamos lá, era mais um desafio a conseguir. E eu gostei muito do que eu vi ali, aquele movimento de dança,
mas eu queria estar mais próxima de tudo isso. Eu queria poder realizar de novo. Eu esqueci de comentar que daquela primeira leva de alunos, 2 alunas foram fisgadas por esse amor pela dança e montaram escola de balé, e um outro aluno fez carreira no Teatro Guaíra, como bailarino e posteriormente como coreógrafo. Eu me lembro do meu orgulho de quando eu fui assisti-lo e do meu orgulho que eu tenho por cada aluno que passou pela minha mão, independente do que eles se tornaram. Eu acho que eu recebi muito mais do que eu dei, mas é um orgulho imenso ter tido todos eles na minha mão. Fui convidada por uma dessas ex-alunas a integrar o quadro de professores, mais um desafio, e voltar à sala de aula, dando aula para criancinhas de 3 até o corpo de baile adulto. Tenho hoje 7 turmas e foi com muita coragem que eu aceitei esse desafio. Eu mudei meu caminho diversas vezes. E olha, é preciso muita coragem para você sair da sua estrada, mas como também é preciso uma coragem hercúlea para você voltar para ela, ou para se reinventar numa outra dimensão, quem sabe, sei lá. Mas os desafios estão aí para isso, não? Para a gente se colocar em xeque, para seguir em frente, ou mesmo para voltar e recomeçar. Qual é o problema da gente tentar de novo, outra vez, mais uma vez, mudando o título? Nenhum. No mínimo, você vai adquirir conhecimento. E com conhecimento é muito mais fácil enfrentar os desafios. Hoje, eu completo 56 anos, 37 eu já completei de carreira, e desde aquela primeira vez que eu entrei em sala de aula, com aquele tum nos meus ouvidos, vocês se lembram, né, que eu quase caí de cara. Se me perguntarem hoje se valeu a pena, sem pensar 2 vezes, é claro que valeu. Eu não mudaria nada, nenhuma passagem, nenhum desengano, nenhuma frustração, nenhuma alegria, nada. As pessoas deveriam ter um pouco mais de coragem frente aos desafios da vida. Esse tipo de ação só te leva a crescer. Eu termino minha fala hoje contando para vocês da minha experiência de estar aqui hoje. Aquele tum que sempre me acompanha, eu acho que é uma orquestra ambulante que vai junto comigo assim, ele estava ali, na minha cabeça. Dessa vez, numa versão tipo escala banda marcial. Obrigada pela essa risada. Mas então, eu respirei fundo, disse oi. Muito obrigada por me ouvir.